A legislação eleitoral, e em especial a propaganda eleitoral, é o assunto, é o tema do Roda de Entrevista desta noite, que recebe o juiz eleitoral Vicente Lopes da Rocha Júnior. E você, telespectador, como eu disse antes do intervalo, pode fazer sua pergunta. O número está aí na tela. Samuel Straioto, abro passando a bola para você. Eu tenho uma dúvida em relação à utilização de propaganda eleitoral nas redes sociais. Nesse momento de pré-campanha, o que o pré-candidato ele pode fazer dentro daquilo que estipula a lei e depois, no período das convenções partidárias, qual é o limite? Até para que na internet não fique uma verdadeira terra sem lei. Só emendando a pergunta dele, para esclarecer para o telespectador, a campanha começa que dia, né? Porque o Samuel até falou pré-campanha. A campanha oficialmente começa a partir do dia 16 de agosto. A partir do dia 20 agora, nós começamos o período das convenções, do dia 20 ao dia 5 de agosto. Ao dia 5 de agosto nós podemos ter aí as convenções e até o dia 15 tem que haver o registro de candidatura. E a partir de agosto. E a partir do dia 16 é que se pode fazer oficialmente a campanha. Mas a propaganda de televisão e rádio é outra data. A propaganda TV e rádio a partir do dia 31 de agosto. Tá, mas aí o Samuel falou da campanha. Ok. Do que nós temos antes, nas redes sociais, nesse período, até o dia 16 de agosto, é o período da pré-campanha. Com a mini-reforma, se permitiu, com a alteração de um artigo da lei, que é o famoso artigo 36A, se permitiu uma elasticidade da pré-campanha. Por quê? Porque foi permitido ao candidato trazer ao conhecimento da população as suas qualidades, as suas plataformas, desde que ele não pedisse voto explicitamente. Ele pode dizer que é pré-candidato, mas não pode pedir voto. Mas não pode pedir voto. Então, respondendo à sua pergunta, Samuel, nas redes sociais, ele pode fazer exatamente isso. Expor as suas plataformas, expor as razões pelas quais ele quer ser candidato, as suas qualidades, mas ele não pode pedir voto. Também nas redes sociais, ele não pode fazer aquilo que é vedado no período de campanha. Quer dizer, se ele não pode comprar bancos de dados, porque isso é vedado no período de campanha, ele não pode contratar impulsionamentos que não sejam impulsionamentos do próprio aplicativo ao qual ele tem a assinatura ou ao qual ele tem o seu perfil. O resto ele pode realizar. Tem uma pergunta aqui de telespectador, ainda em cima desse aspecto. Primeiramente, ele parabeniza o senhor e nós da TV pela entrevista e os colegas que aqui estão. Gostaria que esclarecesse sobre a possibilidade de impulsionamento de propaganda no Facebook. Um colega seu, advogado Edilberto Dias. Edilberto Dias é um amigo, manda um abraço a ele, grande advogado eleitoralista aqui no estado de Goiás. O impulsionamento ele está permitido no período eleitoral, desde que seja o impulsionamento do próprio aplicativo. Então, o candidato ele pode fazer propaganda na internet no período eleitoral, nas redes sociais, em blogs, em sites e através de mensagens instantâneas e e-mails. Nas redes sociais e nos aplicativos, esses aplicativos que disponibilizam esse recurso do impulsionamento, o que é o impulsionamento? Aquele mecanismo que amplia a divulgação daquela propaganda. Que é pago, né? Que é pago. Nesses aplicativos que oferecem esse tipo de serviço, o candidato pode contratar esse tipo de serviço e utilizar dessa ferramenta. Ele não pode contratar impulsionamento de outras empresas, de outras plataformas. Ele também não pode contratar outros tipos de serviços na internet. Então, a única forma de propaganda paga na internet é o impulsionamento do próprio aplicativo no qual ele tem o seu perfil. Doutor Vicente, o senhor falou que está permitido o candidato falar bem dele mesmo, dizer as qualidades que ele tem, mas a gente vê também na internet propagandas denegrindo adversários. Como é que a Justiça Eleitoral está acompanhando isso e que tipo de penalização isso pode trazer para quem for pego, por exemplo, a um partido que autorizou, fala mal do candidato opositor? Bom, a crítica, ela faz parte da política. O que a legislação eleitoral veda
é a violação à honra. A crítica à atuação administrativa, a crítica à atuação pessoal, atuação parlamentar ou até pessoal de determinado candidato ou pré-candidato, ela é até importante para que a população possa conhecer o histórico daquele candidato ou daquele pré-candidato. O que não pode haver é uma violação à honra da pessoa. É isso que a legislação eleitoral tenta proteger. Então não há nenhuma razão para se evitar isso. Essa violação à honra da pessoa, ela pode até dar conexão com outras condutas ilícitas na área penal, algo de gênero, racial, pode ter essa implicação maior, né? O que a legislação também veda é o discurso de ódio, o discurso que incite ao racismo, né, o ceticismo. Isso também não pode acontecer, obviamente. A crítica ela tem que ser uma crítica fundada também na verdade. Ela não pode ser uma crítica que traga fato sabidamente inverídico, que é o conceito jurídico trazido na lei. Agora há pouco o senhor citou o período de convenções partidárias, dia 20 de julho, próxima sexta-feira, até o dia 5 de agosto. No passado, os partidos políticos tinham o costume de, às vezes, até demorar para entregar o resultado dessa convenção. Qual é o limite que a lei coloca? E os partidos, eles podem segurar um pouco para esperar o que a outra candidatura faz e entregar esse registro um pouco mais adiante? Aquela coisa, faz a convenção dia 20, deixa a ata em aberto esperando o adversário se movimentar. Agora isso não é mais possível porque a legislação exige a publicação da ata em até 24 horas. Então isso foi resolvido pela legislação com essa exigência legal. Todo esse imbróglio envolvendo a candidatura ou não do ex-presidente Lula não pode gerar um certo, eu não sei como que eu poderia dizer, tumulto, né, por causa desse prazo? De demorar, sei lá, porque aí sendo a convenção do PT, talvez o eixo para que outros partidos façam suas convenções. Eu acredito que no caso do presidente ele vai usar todos os prazos que ele tem, se ele realmente for candidato. Então a convenção deve ser no último dia do prazo e o pedido de registro também deve ser no último dia do prazo, até para que ele possa utilizar o direito que a legislação lhe dá de, enquanto aguarda a análise do seu pedido de registro, praticar atos de campanha. Vicente, a gente conversou e vamos falar sobre a questão do fundo eleitoral. Vai ter o dinheiro público sendo utilizado para fazer campanha. Tem muita gente que questiona, muita gente que aplaude. Mas como fica o fundo partidário sendo gerido pelo presidente do partido, ele sendo candidato? E às vezes, em alguns locais em Goiás, a gente tem exemplo disso, como dono no partido. Como é que a justiça pode fazer com que ele não priorize ou coloque totalmente os recursos na campanha dele? Tem condições de fiscalizar, de induzir uma distribuição além dos 30% das mulheres? A legislação eleitoral, ela determinou, em relação principalmente ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que os partidos, os órgãos nacionais de cada partido, editassem uma resolução interna dizendo como esses recursos seriam aplicados para essa campanha. E elas têm que apresentar isso à Justiça Eleitoral para que a Justiça Eleitoral repasse o recurso a uma conta específica desses partidos. Então, quem vai decidir isso é a executiva do partido. Nacional. Nacional. E aí não adianta falar assim, olha, vai ter que dividir, tem uns 30% legais que é para as mulheres. Tem que ser respeitado. 70% o presidente pode gerir do jeito que quiser, se tiver ata desse jeito. A executiva nacional vai definir como isso vai ser distribuído. Fica a bel prazer do dono. Pelo que tem sido anunciado na imprensa, isso vai ser priorizado para os candidatos que já têm mandato. E aí a direção nacional do partido tem que prestar contas dessa distribuição junto à Justiça Eleitoral. Isso vai vir na prestação de contas do partido e na prestação de contas da campanha. Nessa eleição ainda mantém aquela prestação parcial e ao final uma prestação final? Sim, até o dia 3 de setembro tem que haver a prestação parcial e 30 dias após o primeiro turno a prestação de contas final. Então, Vicente, eu vou insistir naquela questão das mulheres, porque eu tive uma questão no interior de Goiás que montaram a chapa lá e as mulheres participavam por participar. E aí acabaram entrando no processo de cassação de toda a chapa eleita. Há a possibilidade
da Justiça Eleitoral descobrir que aquelas mulheres não eram candidatas, eram de nada, e caçar, por exemplo, a chapa que foi eleita? Essa é uma discussão que há na Justiça Eleitoral hoje. Nós temos um caso concreto aqui em Goiânia, não temos? Um de vereador? Sim. A gente teve um candidato, desculpe, um candidato que era um partido que eles erraram a conta de mulheres e a chapa, né, saiu todo mundo da campanha. E o que se tem discutido, basicamente, é que é necessário demonstrar a existência da fraude, para que se casse todo o DRAP, que é o que a gente chama, para poder que a chapa inteira seja, vamos dizer assim, derrubada e todos percam o seu mandato. O que seria isso? Demonstrar. O que aquele que se sentiu prejudicado teria que demonstrar para que a outra chapa fosse caçada? Dentro do conceito jurídico, o ônus da prova cabe a quem acusa. Exatamente, porque a princípio o que se tem entendido é que os demais candidatos não teriam participado daquela fraude, né? E que ou que o resultado daquela eleição, em alguns casos também, não teria sido alterado com aquela fraude. Então a análise tem sido feita caso a caso. Então temos que analisar o caso concreto para verificar se especificamente aquela situação gera ou não a desconstituição de toda a chapa. Pode ser que chegue-se a essa conclusão. O que a gente não pode afirmar é que em todos os casos isso vai acontecer, mas pode acontecer sim. Olha aí, temos que ir para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com pergunta de telespectador sobre propaganda eleitoral, sobre a legislação eleitoral. Nós que recebemos hoje o juiz do TRE, Vicente Lopes da Rocha Júnior. Voltamos em instantes.